Olá, turminha, tudo bem? Hoje, em nossa aula de língua portuguesa, nós trabalharemos os textos em verso e textos em prosa, tá? Temos comparação e aprenderemos melhor um pouquinho das características desses dois tipos de texto, que nós já estamos falando em algumas das nossas aulas anteriores, ok? Na aula de hoje, nós usaremos duas páginas do livro Ápice do quarto ano, tá? Página 27 e 28. Então, quem tem o livro, pode abrir na página 27 que começamos a atividade aqui, ok? Primeiramente, nós vamos observar os textos a seguir. São 4 textos. Temos o texto A, o B, de cá o C e, por último, o texto D. Vamos fazer a leitura desses 4 textos e responder as questões da próxima página, tá? Analisando as características de cada um deles. Vamos lá comigo? Texto A. Venenosa e peçonhenta. Conheço uma serpente da Ásia que tem um jeito bem diferente de se defender. Bem distante do Brasil, em alguns países da Ásia, existe uma espécie de serpente que é, ao mesmo tempo, peçonhenta e venenosa. Seu nome científico é Rabitophis tigrinus, mas podemos chamá-la de cobra-tigre asiática. Então, esse texto está disponível no site chc.org.br. O texto B, nós temos aqui pescaria do curumim. Curumim acordou cedo, foi tomar banho de rio. Caiu na água sem medo, se enrolou em seus braços de frio. Curumim sentiu fome, subiu no pé de goiabeira. Era alto, bonito, enorme, de olhar dava tonteira. O texto C. Convite. Convido você para o meu aniversário, que será no dia. Espero você para se divertir comigo e todos os meus amigos. Não perca! O último texto é o texto D. Limonada bem fresquinha. Ingredientes: um limão, açúcar, se quiser, pedras de gelo, folhinhas de hortelã. Modo de fazer: 1. Lave bem o limão. 2. Em um copo, raspe um pouco da casca, esprema o limão, acrescente água, adoce e, se necessário, pique com a mão 2 folhinhas de hortelã. 3. Coloque gelo à vontade. Bom, agora vamos para a próxima página e ver as atividades que nós iremos fazer. Bom, vamos lá, turminha, ó. Acompanhem aí. Você já leu textos como esses? Classifique-os quanto ao gênero. Então vamos lá, vamos relembrar o texto A. Vamos voltar lá no texto A e relembrar qual que é o gênero, tá? Olha só, ele foi tirado de uma revista online, que é a revista CHC, tá? E ele trouxe para quê? Para nós o quê? Uma informação sobre essas cobras, né, que são venenosas e peçonhentas. Então, na letra A, se trata de um texto informativo, ok? Então, nós vamos escrever lá na frente do texto A. Texto informativo. E o texto B? Vamos lá relembrar? O texto B, pescaria do curumim. Bom, é um texto, olha, escrito em versos, né? Possui rima, ó, cedo rima com medo, goiabeira rima com tonteira. Que texto que é esse? Nós podemos chamar de, olha, quem reparou aqui na fonte, ó, foi tirado de um livro, A Pescaria do Curumim e Outros Poemas. Muito bem, se trata de um poema, tá? Então, escrevam lá, o texto B é um poema. O texto C, olhando já
encontramos aqui escrito, né? Um convite, ok? Então, vamos escrever lá na resposta. Texto C, convite. E o texto D, alguém sabe me falar que texto é esse? Qual que é o gênero? Esse ensina a gente a fazer uma limonada. É um texto que nos dá instruções e a receita. Muito bem, quem pensou aí na receita, tá? Então, as respostas ficaram. Texto A, texto informativo. B, poema. C, convite. E D, receita. Questão 2. Quais desses textos não estão organizados nem em parágrafos, nem em versos, mas em linhas contínuas? Vamos lá, então? Primeiro texto, turminha. O primeiro texto, ele está organizado em parágrafos, não está? Aqui a gente tem o primeiro parágrafo, ó, um parágrafo. O texto B, ele já está organizado em versos, né? Um poema. Agora, o texto C, ele foi escrito em linha contínua, mas não tem parágrafos. É de uma outra forma a organização dele. E o texto D também. Ele veio, usou linhas contínuas, né? Porém, não são parágrafos. É uma outra forma de organização de texto, mas não são parágrafos, ok? Então, quais foram os textos? O texto C e o texto D, que são formas diferentes de organização, tá? Linhas contínuas, porém não parágrafos e não versos. Agora vamos entender, ó, os textos que escritos com parágrafos ou em linhas contínuas também, né, podem ser chamados de textos em prosa. Eles não têm versos e estrofes e não costumam apresentar rimas. Então, podemos concluir que tanto o convite quanto uma receita nós podemos também nomear como textos em prosa, tá? Mesmo não tendo parágrafos. Mas eles não são versos e não têm estrofes, mas eles usam linhas contínuas. Então, por isso, também são classificados como texto em prosa, certo? Bom, para a gente finalizar, vocês vão colocar aqui, então, nesse quadro, tá? Em cada parte do quadro, a letra correspondente de cada texto, conforme a sua classificação. Então, texto em prosa. Quais foram os 3 textos que nós podemos concluir que são textos em prosas? O texto A, o texto B, o texto C, o texto D. Então, tem 3 desses que vocês vão colocar a letrinha aqui, tá? E qual deles que foi o único texto em verso? Coloquem a letrinha aqui também, ok? Bom, para a gente concluir, o que nós aprendemos nesta aula de hoje, né, que deu continuidade com as aulas anteriores que trabalhamos sobre esse tema. Hora de organizar o que estudamos. Complete o esquema com exemplos de texto que você conhece. O texto em prosa. Pode ter linhas de texto contínuas e pode ter parágrafos. E textos que nós podemos escrever aqui que são exemplos de textos em prosas? Nós começamos a ver alguns nesse capítulo do livro. A gente também, da atividade de hoje, já trouxe outros diferentes. Então, vocês lembram que nós vimos textos em prosa, que nós podemos até colocar aqui? Fábulas, né? O que mais nós vimos hoje? Textos informativos. Nós podemos colocar notícias, são textos em prosa, né? São linhas contínuas e parágrafos. Contos, receitas, convites, tudo que nós vimos que podem usar linhas contínuas e textos que são escritos em parágrafos, ok? Então, vamos completar aqui com todos os textos que são exemplos. E, por último, os textos em versos. O que nós podemos colocar aqui de exemplos? Nós vimos que são poemas,
né? Letras de músicas são escritas também em verso. E algumas quadrinhas, tá? As quadrinhas são exemplos também de textos em versos. Ok, turminha? Espero que vocês tenham entendido muito bem as aulas, tá? Que nós trabalhamos esses textos que escritos em verso e em prosa. Qualquer dúvida, a professora está à disposição, tá? É só perguntar que a gente ajuda vocês. Um beijo, até a próxima aula.